E aí, meus superfãs, o Flávio Dino vai para o abismo ou vai para o Supremo? Este é o vídeo de hoje da Comissão Cidadã de Inquérito, vídeo 88. Eu sou João Paulo, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Hoje é 1º de setembro, hein? Já estamos em setembro. E vocês notaram que eu cortei cabelo, né? Pois é, estava grande, né? Eu fico feliz quando eu consigo entregar um vídeo para vocês, sabe? Porque eu sei que isso dá trabalho, né? Pesquisa, dedicação, meditação, né? Até para fazer uma coisa boa, uma coisa cristalina. Porque eu sei que vocês ficam assim, pode falar, vocês ficam na ansiedade. Ó, chegou o vídeo do João. Ó, o João não mandou vídeo hoje. Então, a mesma satisfação que eu vejo que vocês têm, né? A hora que chega um vídeo do João, eu tenho essa satisfação de poder entregar esse material para vocês. Dá trabalho? Dá, né? Vale a pena? Vale. Por quê? Porque eu sei que eu tenho uma plateia maravilhosa, né? Vocês que são meus superfãs aí, os patriotas, os de direita, né? Os meus superfãs de esquerda também, e os meus superfãs de coisa nenhuma, né? Estão aqui só para entender um pouco da política no Brasil. Então, para vocês todos, o meu abraço, as minhas considerações. Então, antes de falar na sorte do Flávio, né, vamos falar na sorte do G. Dias. Gente, o G. Dias caiu mesmo, sabe? O G. Dias entregou o ouro. E aí o recorte que eu fiz da CPI de ontem, né, no Congresso, em que o general G. Dias fez o seu pronunciamento. Ou seja, você tem a Câmara está lá, né? A CPMI está lá, a base do governo é maior, certo? Mas os escândalos, quando eles vão ganhando proporções assim monstruosas, sabe? Isso contamina a sociedade. Isso vai contaminando todas as esferas, né, de poder também, de baixo para cima. E aí vem uma pressão, sabe, da sociedade, vem uma pressão de pessoas sérias que estão dentro de instituições, né, que acham que não pode ser assim. E aí, ainda que, né, o governo tenha uma maioria lá dentro, se acontecer, né, de ficar muito evidente que realmente o 8 de janeiro foi uma ação premeditada do governo, isso ficar escancarado, entendeu? Isso pode criar uma revolta muito grande, né? Vamos dizer assim, uma consternação muito grande, que os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, eles vão estar pressionados, não só dentro da comissão, mas na sua base eleitoral também. Eles podem, entendeu, ficar impossível a vida pública deles, se eles começarem a agir de forma escancarada, né, para blindar uma coisa errada, né? Então eles começam a se derreter. E aí, né, nenhum deputado quer isso, né? Nenhum parlamentar, nenhum político quer ver o seu capital político sendo, né, assim, evaporado. Então vamos passar aqui esse trecho do G. Dias. Mas antes eu quero falar para vocês, gente, que essa aqui é uma comissão cidadã de inquérito. Para vocês que estão assistindo pela primeira vez, é um projeto, né, da sociedade organizada, a sociedade civil organizada, né, feita de forma virtual, porque nós nos organizamos virtualmente em vários estados do Brasil, até, né, temos participação no exterior, em Angola. Meu abraço para a turma de Angola, que está aí com a gente. Enfim, é uma comissão cidadã de inquérito que tem por objetivo encontrar a verdade e pacificar o Brasil, tá certo? Por quê? Porque a verdade é o que todo mundo busca, né, gente? E quem está aqui comigo está me ajudando nesse processo, né? Não, seja comentando, seja compartilhando, seja curtindo, seja se inscrevendo, muito importante, né? Trazendo novos membros para a comissão e também contribuindo com a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Porque nada que eu faça aqui, gente, vem assim, o João senta na frente da câmera e pum. Não, é um trabalho grande, pesquisa, avaliação,
confirmação, verificação, entendeu? Você tem que buscar o embasamento. Depois você tem que buscar a forma didática para apresentar isso para a população, para que fique assim, entendível, né, para o cidadão comum. Então, é um trabalho assim que não é fácil, não. Então, se eu fazer outra coisa para poder ganhar dinheiro, eu não consigo fazer isso. Então, se eu não tiver a ajuda de vocês aí no Pix, eu vou ter que abandonar o projeto e começar a correr atrás de dinheiro, porque as contas da gente vencem, tá certo? Então, vamos lá. Vamos ver aqui que o Flávio Dino, aonde que o Flávio Dino entrou no liquidificador, tá certo? Dia 24 de novembro, eu fui nomeado em caráter voluntário na transição para participar da segurança da posse do presidente. No intervalo entre o tempo do primeiro alerta que o senhor recebeu sobre ações violentas até a invasão da barreira de contenção, às 14 horas e 46 minutos do dia 8 de janeiro, passaram-se exatas 43 horas e 6 minutos sem que o órgão de inteligência vinculado diretamente ao presidente da República tivesse tomado as providências que lhe cabiam, inclusive dentro do plano escudo, como o senhor mesmo relatou, ao chegar à sede do Palácio do Planalto, constatou que não havia sido acionado ainda, já na parte da tarde. Entre o dia 2 de janeiro e o final da madrugada do dia 8 de janeiro, a BIM produziu 33 alertas de inteligência. Nesses alertas, nós falamos ali que houve detecção de estímulo a invasões e ocupação de prédios. Nós falamos no próprio dia 8 sobre a presença de pessoas que se diziam estar armadas, certo? E posteriormente, num dos documentos que possivelmente também foram encaminhados para cá, nós apresentamos a identificação de algumas dessas pessoas. O Saulo disse que mandou no WhatsApp pessoal do senhor. O senhor não recebeu essa informação? Eu recebi. E o que o senhor fez? O que é o plano escudo? É uma teoria ou é uma ação tática, prática e efetiva para proteger o Palácio do Planalto? É uma ação prática, efetiva, que não foi cumprida na sua integridade. De onde partem as decisões para a ativação do plano escudo com toda a cadeia de comando? É do governador do GDF? É do comandante da Polícia Militar? Ou é do chefe do GSI? Departamento de Segurança da Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial. Dia 5/1 de 23, às 16 horas e 13 minutos, o senhor Saulo já enviando para o senhor a convocação de atos para os dias 7 e 8 deste mês de janeiro. Estes atos seriam em frente ao Congresso. Isso, então, dia 5 era uma quinta-feira, não é isso? Dia 6, que é sexta-feira, às 19h40, a outro alerta da ABIN enviado pelo senhor Saulo ao celular do senhor. Há risco de ações violentas contra edifícios públicos. Intenção manifesta de invadir o Congresso Nacional. Outros edifícios na esplanada dos ministérios poderiam ser alvo de ações violentas. E o senhor não interagia com o senhor Saulo pelo WhatsApp? Eu interagia mais especificamente sobre essas mensagens que o senhor está nos dizendo, eu não me lembro. Ah, o senhor não se lembra, mas o senhor respondeu. Bota a próxima foto aí, por favor. Que o senhor respondeu. Essa frase ficou muito marcada aqui na CPMI, porque às 8h56 do domingo, já do dia 8, o senhor já sabia que teriam problemas e não fez absolutamente nada. O senhor fala aqui que acionou o plano escudo, mas temos aqui os relatos de outras CPIs, de depoimentos na Polícia Federal, dizendo que o senhor não acionou o plano escudo. Mas eu não consigo imaginar que uma pessoa com a sua experiência não tenha compartilhado o vamos ter problemas
e problemas graves. 2 dias antes, vai ser invadido o Congresso Nacional e outros prédios da Esplanada. Quais são outros prédios da Esplanada? Não tem nenhum McDonald's aqui. E o ministro do Gabinete de Segurança Institucional não compartilhar isso com seus pares, inclusive com o par ou ímpar que cuida da inteligência e tem o controle de uma coisa chamada célula integrada de inteligência, que é o Ministério da Justiça. Afeta o Ministério da Justiça. Quer dizer, o senhor não ter compartilhado essa preocupação que não era fruto de uma abstração, tudo que precisava dizer em matéria de circunstância já foi dito. O governo sabia. Por que deixou acontecer? Aparentemente, o presidente Lula nos instigou no dia 18 de janeiro, quando entrevistado na TV Globo, pela Natuza Neri, disse: alguém abriu a porta por dentro. Então, alguém abriu a porta por dentro. Para você que acompanha nosso trabalho aqui na CCI, você já deve saber o que nós falamos há pouco tempo, no último vídeo, né? Alguém abriu a porta por dentro. E a gente explicou, de fato, o que aconteceu, né? Assiste o último vídeo que vocês vão ver o que se trata, o que é abrir a porta por dentro. Mas eu quero que vocês também assistam um vídeo que a gente fez, que é o de número 85, tá certo? Esse que nós estamos mandando é o 88, aí você tem para trás, né, 3 vídeos mais ou menos, que é o vídeo 85. Esse vídeo 85 ele é muito importante. E o título dele é assim: a pergunta certa que pode desmoronar todo o sistema que elegeu Lula está a um passo de ser feita pela CPMI do 8 de janeiro. Vídeo 85, viu, gente? Ali no Facebook ou no YouTube, né? Vocês vão ter acesso a esse vídeo. Então, é importante que, se você ainda não viu, assista esse vídeo, tá certo? E comente também, não é só assistir não, comentar, certo? Porque isso aqui é uma construção de um entendimento. Eu não sou o dono da verdade, né? Eu estou trazendo aqui informações para vocês que vão abrir o leque de discussão. Eu não estou aqui garantindo que eu estou falando aqui é verdadeiro. Eu preciso que vocês participem, comentando, tá certo? Por isso que é Comissão Cidadã de Inquérito. Comissão subentende que somos mais pessoas, tá certo? Então vocês são peça importantíssima nesse processo, tá certo? Então, a questão do G. Dias está liquidada, certo? G. Dias só foi lá no Congresso na tarde do dia 8 para proteger a sala do presidente, porque Lula não queria que a sala dele fosse derrubada. É igual o jogo de xadrez, gente. O último a cair é o rei, porque se você derrubar o rei, entendeu? Você ganha o jogo. Então, para o Lula era importante: olha, não mexam na minha sala, fazem tudo lá no resto, mas não mexem na minha sala, tá certo? E quem foi proteger a sala do Lula no Planalto? O general do Lula, o pau-mandado do general G. Dias, né? Gonçalves Dias. Então, o general G. Dias não quis proteger o prédio, quis proteger apenas a parte da sala do presidente. E foi a única que não foi mexida, entendeu? E ainda tem mais um vídeo desse. Desculpa aí. Dessa participação do Dino, do Flávio Dias, do G. Dias. Eu misturo o Dino com o G. Dias porque todos os dois estão no mesmo imbróglio, né? Que a oposição ainda não soube explorar, sabe o quê? A cronologia dos fatos do dia 8 de janeiro, a partir, né, de 1h30 da tarde até às 7 horas. Porque teve momentos que
né, chegou uma turba, essa turba não era a turma assim, raiz do acampamento, né, que veio depois, escoltada pela polícia, mas essa turba veio antes, e durante o momento que eles estavam chegando, né, outras pessoas vinham por trás dos prédios dos ministérios, né, dali da Asa Norte, Asa Sul, vinha a pé, pessoas de Brasília foram se juntando, certo? E pessoas com violência, sabe? Trazendo aqueles bonézinhos, sabe? Essa, como diz assim, a farda do infiltrado. Como eles se identificam? Ó, vai com um boné, um chapeuzinho, que a gente vai saber que você é nosso. Se puder, faz um jeito para se esconder, né, o máximo que você pode, deixa um pano por trás, né? Vai com uma blusa vermelha, quer dizer, uma blusa amarela por cima de uma blusa preta ou de uma blusa azul, entendeu? Porque depois que você sair, você tira a blusa amarela, você se livra dela. Então, a questão do infiltrado veio antes. E, muito antes, né, do pessoal começar a entrar num congresso, aquela turba inteira entrar no congresso, já haviam pessoas lá dentro que entraram pela porta. A porta foi aberta por dentro. Aí está a frase, né? A porta foi aberta por dentro. Então, essa cronologia é importante, mas eu vou tratar isso no próximo vídeo. Então, agora vamos falar na sorte do Flávio Dino. Aí eu disse, Flávio Dino pode cair no abismo ou pode entrar para o Supremo, tá certo? Por quê? Vamos entender isso. Vamos entender isso. Flávio Dino destruiu provas. Vou até colocar aqui para vocês acompanharem comigo. Flávio Dino destruiu provas, que seriam as câmeras, as imagens das câmeras. É o que está sendo colocado, né? Ó, ele apagou, então ele está destruindo provas. Se ele está destruindo provas que a CPMI está reivindicando, o que ele está fazendo? Ele está fazendo obstrução da justiça. E aí fica aquela pergunta: por que Alexandre de Moraes ou o Ministério Público não se manifestam a respeito? Entendeu? Porque todas as prisões que foram feitas até então, com relação ao 8 de janeiro, foram prisões preventivas, no intuito de evitar com que a pessoa interferisse na investigação e tentasse apagar provas. E a gente tem essa situação descarada do Flávio Dino, né, que estava lá mantendo debaixo do seu, eu falo assim, do seu sovaco, que é uma maneira descontraída de poder falar, né, a Força Nacional que ele convocou no dia 6, porque Força Nacional, gente, não é uma polícia constante que aparece lá para ele, não, está sempre disponível, não. Força Nacional, você tem que fazer com, assim, sabe, é uma coisa que dá trabalho, você tem que convocar nas polícias militares dos estados brasileiros, né, voluntários que queiram integrar a essa Força Nacional. Então eles se deslocam, essas polícias militares com experiência, né, em tropa de choque, né, em BOP e tudo mais, eles se deslocam para Brasília, né, onde ele está sendo reivindicada a presença, e aí constrói essa Força Nacional, que é um aglomerado de militares oriundos de estados brasileiros. Então a Força Nacional não é assim, Dora, vai lá buscar a Força Nacional. Não, não é assim não. Para você convocar uma Força Nacional, você tem que ter uma motivação muito forte. Entendeu? Porque ela demanda uma estrutura, demanda uma logística muito grande. Ah, não, eu vou fazer um negócio aqui em Brasília, aí você fala com a Polícia Militar. Aí a Polícia Militar tem lá um pelotão de choque, tem um pelotão, né, de trânsito e tal. Então, ela está ali para isso. Então tá, aciona, vem os militares para tá. Mas uma Força Nacional, não, uma Força Nacional você não faz assim, não chama de uma hora para outra. Você tem que ter um motivo muito forte. Aí a pergunta, qual é o motivo forte que o Flávio Dino tinha para convocar essa Força Nacional no dia 6, para agir no dia 7, 8 e 9, é o que estava no ofício dele, né, na portaria que ele, não sei se é portaria, o termo que ele usou para fazer essa convocação.
Então ele chamou ele tinha um motivo para chamar. Só que essa Guarda Nacional, essa Força Nacional, ficou parada lá, né, no Ministério da Justiça, lá na garagem, escondidinha, lá imóvel, enquanto o bicho quebrava. Assim como o G. Dias não quis convocar, não quis fazer o plano escudo, que são barreiras de contenção, né, de forças militares, para evitar com que, né, os manifestantes invadam o prédio do Planalto. Então o G. Dias não quis proteger o prédio do Planalto, apesar de saber que tinha que proteger, porque ele já tinha sido avisado, tá certo? E o Flávio Dino não quis colocar a Força Nacional para também defender os prédios, né? Por quê? Porque são prédios federais. E a Força Nacional, ela pode agir independente do governo do Estado, quer dizer, do governo do Distrito Federal, porque ali é um Distrito Federal. E o Distrito Federal é a capital de Brasília. Então, é a capital de Brasília, mas também é a capital do governo. Então, tem um território que pertence, né, ao governo do Distrito Federal e tem um território que pertence ao governo federal. E aí as esplanadas, onde só tem ministérios, que está ali, né, o Congresso, que está ali o Planalto, que está ali o Supremo, né, aquilo tudo é área federal. Então, independe se o governador do distrito é avisado ou não, né? Foi assim na posse do Lula, né? Tinha uma Guarda Nacional para garantir a segurança da posse do Lula, porque para a posse do Lula era importante garantir, né? Tinha que, tem que diplomar o cara, diplomou, agora tem que pôr a faixa. Então, toda a segurança. Aí o G. Dias foi convocado 45 dias antes, né? 40 dias antes quase, né? Para planejar essa segurança. Mas para planejar a segurança do 8 de janeiro, mesmo sabendo que ia ter, né? E já tinha os precedentes dizem que patriotas tinham tentado invadir o prédio da Polícia Federal, colocou ônibus no centro fogo no ônibus do centro de Brasília, tentou explodir bomba no Planalto. Quer dizer, já tinha precedentes para tomar uma segurança efetiva, né, no dia 8 de janeiro. E não quis fazer. Então está claro, está evidente que isso é uma ação coordenada e premeditada, não só pelo ministro G. Dias, mas também pelo Ministério da Justiça, de Flávio Dino, que quis que a coisa acontecesse. Entendeu? E aí você pergunta, Flávio Dino destruiu provas. O Flávio Dino fez obstrução da justiça. E por que o Alexandre de Moraes ou o Ministério Público não se manifestam a respeito? Então, vou soltar um vídeo aqui, vocês vão acompanhar comigo. Ô Mônica, você hoje na sua coluna fala mais uma vez sobre Flávio Dino, né? As apostas, o futuro de Flávio Dino é discutido entre os políticos, entre os eleitores, e é curioso, agora fala, desde quando começou a falação aí de que ele poderia ser indicado ao Supremo Tribunal Federal, você até trouxe essa informação, né, que Alexandre de Moraes, que levou o nome dele lá ao gabinete de Lula e defendeu, né, o Dino. Agora, dentro do PT, eles estão divididos. Será que é bom o Dino no STF? Será que é bom o Dino candidato a presidente? Conta essa história pra gente, Mônica. E aí, uma ala do PT fala o seguinte, não, o Flávio Dino no Supremo é bom, é um cara de esquerda, é um cara progressista, etc., e sai do caminho da sucessão do Lula. Mas tem uma outra ala importante que fala, não, é o contrário. Ele indo para o Supremo, ele fica mais poderoso do que ele já é, ele fica com uma tranquilidade de estar num cargo onde ele pode ficar até os 75 anos com poder, prestígio e interferência no debate público, né? Ou seja, fazendo política. Então, por que o Flávio Dino é mais difícil de cair? Porque o Flávio Dino, lembra, quem já assistiu os vídeos da CCI passada, que nós falamos sobre o segundo turno das eleições, que o Flávio Dino, junto com o advogado do Lula, junto com o deputado federal de Minas Gerais aqui, Reginaldo Lopes, né, mais o Randolfo do Rede, mais uma outra deputada lá, né,
foram no STF pedir aquela coisa de ônibus, de transporte de graça para eleitores, uma coisa que, sabe, não tem amparo legal, mas ele foi lá pedir isso para quem? Para o STF. E depois, quem referendou esse pedido dele? O Alexandre de Moraes. Então, esse esquema de, olha, vamos dar transporte gratuito para todo mundo no dia 8 de janeiro, no dia 30 de outubro das eleições do segundo turno. Essa foi uma ação coordenada entre o Flávio Dino, que era da equipe de campanha do Lula, mais o STF e o TSE. E no dia 30 de outubro, no dia da eleição, a Polícia Rodoviária Federal tacou um pega geral. Passou a fazer blitz no estado do Nordeste quase inteiro, com mais evidência no Nordeste. Inclusive dando um blackout aqui em Minas Gerais, no metrô de Belo Horizonte, né? Ou seja, vocês têm que assistir esses vídeos lá atrás, entendeu? E aí, esse delegado, comandante-geral da Polícia Rodoviária Federal, que na época foi protegido pelo Alexandre de Moraes, por ter, quando fez essas arbitrariedades durante o processo eleitoral, acabou se enrolando todo e acabou sendo preso. Tá certo? Então, ele tinha sido aposentado, estava ganhando bem, estava até querendo ser candidato a político, mas quando começaram a surgir denúncias, que isso aí foi uma articulação perigosa, que atrapalhou o processo eleitoral, foi um abuso de poder, foi um abuso de autoridade, e tentou atrapalhar a eleição no segundo turno. E foi aonde o Lula ganhou, foi no Nordeste. Então, não foi para atrapalhar o Lula, foi para ajudar o Lula, porque senão o Lula tinha perdido no Nordeste. O que fez o Lula dizer que ganhou foi por causa dos votos do Nordeste, porque ele perdeu no resto. Então, os embrólios que vão acometendo e que envolvem Flávio Dino, TSE e STF, entendeu? Coloca quase todo mundo no mesmo balaio. Então, para você mexer uma peça ali, se você mexer no Flávio Dino, você atinge o STF, atinge o TSE, entendeu? O Flávio Dino, ele sabe muito. Tanto que quando ele acho que foi um dos primeiros ministros indicados pelo Lula, ele já começou a soltar os cachorros, fazia reunião toda hora, o cara ocupou a cena, hoje ele está sumido. Mas antes não, só falava Flávio Dino, entendeu? O assunto era Flávio Dino. Como eles dizem, os Vingadores, aquela coisa toda, ele foi ganhando uma notoriedade assim que era para dar ciúme no Lula, certo? Só que o 8 de janeiro está chegando nele, e parece que o quartel-general do 8 de janeiro aconteceu no Ministério da Justiça, essa articulação para fazer essa facilitação aconteceu ali no Ministério da Justiça. Então, talvez isso explica essa necessidade de não deixar que essas imagens venham a público. Assim como também o governo fez tudo para não deixar que as imagens das câmaras internas do Planalto fossem a público. Se não fosse vazada pela CNN, a gente não teria essas imagens do Flávio Dino, do general G. Dias, ele continuaria aí, ministro do GSI. Então, gente, esse negócio de agir dentro das quatro linhas é coisa de patriotas. É coisa de políticos de direita, sabe? O Lula e o PT votaram contra a promulgação da nossa Constituição Federal de 1988. Esse povo não tem muito apreço pelas quatro linhas, não. Entendeu? E o embate, quem segurava ainda tinha uma resistência com relação a esse avanço dessa esquerda, porque a gente tinha, antes do governo Bolsonaro, você tinha a esquerda social-democrática, que era PSDB, PMDB, PDT, PSD, tinha o DEM, mas era mais para a direita, outros partidos. Esses partidos, eles tinham eles eram uma força de resistência a essa
esquerda socialista. A esquerda socialista, que é a esquerda que passa por cima da Constituição, passa por cima de tudo. A gente quer pôr o terror e botar um socialismo aqui, né? Ou um regime comunista. Então isso aí, desde 1989, quando Lula foi candidato a presidente pela primeira vez, isso já era o objetivo deles. E isso vem sendo construído, já são mais de 30 anos que eles vêm construindo isso, entendeu? E aí faz um cambalacho aqui, faz um cambalacho ali, vai, né, se colocando dentro das estruturas de poder, e aí vão, né, aos pouquinhos, conquista aqui um integrante dentro do Supremo, um outro ali no Tribunal de Contas, o outro no TC, né, no STJ, o outro no STM, e aí vai aos pouquinhos, entendeu? Aí põe jornalistas dentro dessas mídias, né, para fazer opinião pública, começa a produzir muito mais universidades, porque ali na universidades onde você, né, vende essa ideologia socialista, e aí começam a trabalhar os professores, vocês têm que trabalhar essa pauta, né, que a gente tem que tentar partir para o lado do socialismo, e aí vai criando todo um arcabouço, né, de ações, né, que vai crescendo e foi inchando esse bolo, entendeu? Até que o PSDB, né, na eleição do Aécio Neves, os dois, depois da eleição da Dilma, no segundo turno, aí os dois foram para um confrontamento fratricida, entendeu? Aí o que aconteceu? Caiu os dois de uma vez, e Bolsonaro chegou, porque a sociedade brasileira pegou o Bolsonaro e falou, não vamos deixar que o socialismo chegue, né? Vamos segurar o Brasil, vamos caminhar do jeito que a gente quer, que é esse Brasil, né, livre, democrático, capitalista, social-democrata. E aí a sociedade se colocou presente e trouxe o Bolsonaro. E com essa queda do PSDB, com essa queda da popularidade, né, do Aécio, que foi queimado pela turma da esquerda, e o Alckmin, que desidratou, porque a sociedade pegou o Bolsonaro e falou, não, você já não dá mais, a gente quer um cara que tenha mais peito para encarar, né, esse confronto contra essa força socialista que está se impondo no Brasil. E aí, entendeu? Foi para o Bolsonaro. O que aconteceu foi o seguinte, essa força que era a força de resistência, que era a esquerda social-democrática, ao perceber que ela se evaporou, ao invés de abraçar, né, a direita progressista, porque o pessoal da direita não quer atraso, quer progresso. Esse negócio de vender progresso, que é a turma da esquerda, não. Quem quer progresso é a turma da direita, tá certo? Mas quer dentro da constitucionalidade, da normalidade, do livre comércio, da liberdade de impressão, de imprensa, entendeu? Da iniciativa privada, menos Estado, mais iniciativa privada, o homem mais independente, né? Menos dependência do Estado, menos imposto. E era isso que essa sociedade quis abraçar. Mas não. Aí essa turma, que era aquela força de resistência, acabou se vendendo para o lado do socialismo, né? E foi abraçar a candidatura do Lula, e aí pronto, deu corda para os caras, entendeu? Os caras estão se achando, porque ganhou parte da imprensa, ganhou parte do judiciário, ganhou parte do Ministério Público, entendeu? E eles já tinham as manhas deles, né, no Nordeste, aquela coisa toda, no TSE e tal, e aí pronto. Tanto que tem uma fala do Lula que fala assim, eu saí da prisão mais forte do que quando entrei. Lógico, porque quem fazia frente a eles era a turma da social-democracia, a turma do PSDB. O PSDB desidratou, se rendeu, o Alckmin pulou para fora, o Alexandre de Moraes, que fez aquela cagada toda da Lava Jato, que explodiu todo mundo, aí depois entrou com aquele esquema, é hora de estancar a sangria, aí a sociedade falou, opa, peraí, então não era pela contra a corrupção, era pelo poder? Aí pronto, o pessoal falou, não, a gente não quer vocês também mais não. Aí o pessoal falou, pô, aí a gente ficou ruim na fita,
Então, vamos fazer o seguinte, vamos tirar o Lula da cadeia, vamos com ele. E virou esse Gude Caroço aí. Então, vou mostrar para vocês, vou encerrar o vídeo com essa participação. Mas antes, gente, eu falei no começo, tá? Não considere isso, tá certo? Essa Comissão Cidadã de Inquérito é o que tem de mais avançado hoje para a gente entender esse país e para poder pacificar essa nação. A gente tem que trabalhar com aquilo que a gente conhece. E aí, a internet é a fonte. É onde está toda a história do Brasil. É ali que a gente vai buscar. Não é o João falando, ele vai trazer para você. Ele fala, mata a cobra e mostra o pau. Não é assim? Então, considere isso. Sabe, olha, é fim de mês, hoje é dia 1º, vai chegar o seu saláriozinho aí. Eu sei que está difícil para todo mundo, tá certo? Mas se sobrar um tiquinho, você põe aí na nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com, porque a gente ainda tem muito que avançar. O Brasil ainda tem muito que avançar, porque o desafio é muito grande. Então, para terminar, vamos lá esse recorte. Agir dentro das 4 linhas é coisa de patriotas e políticos de direita. Lula e PT votaram contra a promulgação da nossa Constituição Federal. E agora vamos ver isso aí. Eleições de 1989, hein? 34 anos atrás. E agora vamos neste debate dos candidatos à presidência da República, o último debate transmitido diretamente dos estúdios da Rede Bandeirantes de televisão em São Paulo, as perguntas dos jornalistas. Inicialmente, o jornalista Luiz Fernando Emediato, do Sistema Brasileiro de Televisão, faz sua pergunta ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Imediato. Candidato Lula, essas aqui são umas páginas do seu programa de governo. E está claro aqui nas páginas 13 e 15 do seu programa que o projeto econômico, social e político do PT não consiste apenas em ganhar a eleição. Seria apenas o primeiro passo. Está aqui. Seu sentido histórico é de fazer uma reforma radical, uma revolução socialista. O senhor sabe que isso é perigoso. O próprio PT admite aqui na página 9 que as reações podem ser brutais, porque alguém tem que perder com essa revolução. O senhor está prometendo a felicidade para quem votar no senhor. Essa felicidade pode ser comprometida. O senhor teria coragem e sinceridade de falar para os seus eleitores, aqui e agora, que se essa reação brutal acontecer, o senhor terá de reprimir, quem sabe até pelas armas, os seus opositores, como defendem alguns de seus aliados, como os do Partido Comunista do Brasil? Candidato Lula tem 2 minutos para a resposta. Eu vou mostrar o livrinho outra vez. O livrinho que eu ajudei a construir, embora tenha tido a dignidade e a decência de dizer da tribuna da Câmara de que assinaria, mas votaria contra isso aqui, porque entendíamos que ainda não estava contemplado os interesses maiores do conjunto da classe trabalhadora brasileira, mas apenas em parte. Entendeu? Então esse negócio de 4 linhas, de andar dentro das 4 linhas, é coisa só de gente da direita, certo? Da social-democracia. Mas essa turma da esquerda, meu amigo, eles estão cagando e andando para essa Constituição aí. Você viu ele falando? Eu subi da tribuna da Câmara e tive a coragem de falar que eu votei contra. Nós votamos contra. Então presta de novo, vou repetir isso aqui de novo. Isso em 89, 34 anos atrás. E de lá para cá, Lula foi candidato em todas as eleições. Perdeu 3, né? E de um jeito misterioso conseguiu ganhar, né? Na quarta candidatura, e nunca mais quis largar o osso. Não fez essa revolução, mas veio aos pouquinhos. E quando percebeu, né, que a sociedade entendeu como é que ele faz para ganhar as eleições, aí ele se deu conta, falou, opa, ou agora é tudo ou nada. Então, presta atenção. De que assinaria, mas votaria contra isso aqui, porque entendíamos que ainda não estava contemplado os interesses maiores do conjunto da classe trabalhadora brasileira, mas apenas em parte. Então isso responde à pergunta. Por que Flávio Dino, né, obstruiu a justiça? Por que Flávio Dino destruiu provas? E por que Flávio Dino não vai ser preso? Porque o Alexandre de Moraes
e Flávio Dino, eles têm essa manha. Os dois estão aí, né? Se um cair, cai tudo. E aí quando o Lula fala assim, ó, em setembro é que vai entrar o grosso. Aí eu falo para vocês, setembro, Semana da Pátria. Que o manto de Nossa Senhora abençoe todos vocês e que cubram e proteja todas as famílias de bem desse país. Você que votou no Lula, você que votou no Bolsonaro, você que votou no Aécio, você que votou no Serra, que votou na Dilma, que votou no Alckmin, certo? Você que votou no Fernando Henrique, você que votou no Ciro, você que votou na Tebet, você que votou várias vezes no Enéas. Então, para vocês todos, que Brasil que vocês querem? Manifestem agora, aqui, nossos comentários, tá certo? Eu vou ficando por aqui, sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade, Minas Gerais, um estado de espírito, tá certo? E não esqueça, tá aí o nosso Pix, jpnoticias@gmail.com. É eu e você juntos fazendo a sociedade acontecer. Certo? Um abraço. Eu também, eu fico doido quando começa, né? E fico feliz quando acaba e que eu consigo entregar um vídeo bacana para vocês. Eu sei que vocês ficam, né, ansiosos pelo próximo vídeo. Então deixa eu pensar no próximo, vou começar a trabalhar nele. Mas não me esqueçam, não desistam de mim, não me abandonem, para que eu não abandone vocês. Um abraço.